10. A arqueologia. A arqueologia é uma ciência que procura estudar civilizações de um passado distante. Através de escavações levadas a efeito em lugares históricos, são postas a descoberto ruínas de palácios, muralhas, templos, efígies, assim como placas de barro e de pedra com escritos variados. Os resultados dessas escavações são depois estudados segundo técnicas científicas como estratigrafia, método da termoluminescência e da termorremanescência, testes de flúor e radiométrico, para análise das cerâmicas, ossadas, etc. Tem-se gasto milhões em escavações arqueológicas, porque todos os países gostam de possuir nos seus museus algumas peças históricas provenientes de velhas civilizações. E, no que concerne às passagens bíblicas, ou seja, a fatos, cidades e pessoas descritas nas Escrituras Sagradas, elas assumem um aspecto de primordial importância, tanto para os estudantes como para os céticos que teimam em não aceitar a intervenção divina na antiguidade. O século passado foi realmente fértil nessas buscas e os resultados estão bem patentes em museus como o Britânico, Louvre, Berliner Staatliche Museum e até no Museu da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América. O interesse pela arqueologia começou em 1811, quando Claude James Rich executou algumas escavações na vasta planície entre os dois rios, Tigre e Eufrates, região onde a vida começou na face da terra. Foram levadas algumas placas para Bagdad, mas estes trabalhos só teriam continuidade em 1842 com Paul Emile Botta, que ao fim de 10 anos descobriu o Palácio de Sargão em Khorsabad. Austin Henry Layard e Ravinson, por volta de 1850, descobriram entre muitos palácios assírios a grande biblioteca de Assurbanipal, do século XVIII a.C., que, segundo se crê, seria composta por 100.000 volumes. Para além dos 20.000 textos bem ordenados, havia também 12 tabuinhas de barro onde se narra a epopeia de Gilgamés. Essas tabuinhas, que repousam atualmente no Museu Britânico, foram traduzidas já durante o nosso século, verificando-se que o personagem Utnapishtim não era outro senão o próprio Noé da Bíblia. Werner Keller, no seu livro E a Bíblia Tinha Razão, faz um paralelismo comparativo dos dois textos que não deixa dúvidas a ninguém de que se trata de relatos diferentes do mesmo acontecimento. A diferença de nomes que se verifica entre eles talvez se deva a um fato posterior, que foi a confusão de línguas em Babel. E assim os acontecimentos foram descritos nas diferentes línguas dos povos que os presenciaram ou tiveram conhecimento deles através dos seus antepassados. O poema de Gilgamés é bastante antigo, pois já havia uma cópia desta epopeia no tempo do rei Hammurabi, que viveu 1000 anos antes de Assurbanipal, século XVIII a.C. Sumer era o país das leis reais, dizia uma tabuinha traduzida pelo professor Samuel Noam Kramer da Universidade da Pensilvânia, onde só havia um idioma. E Utnapishtim foi o 10º rei da Babilônia, que foi instruído por Deus para construir um grande barco, escapando assim a enorme quantidade de chuva que caiu sobre a terra. Verificamos, através da Bíblia, que realmente Noé foi o 10º homem depois de Adão. Embora a Bíblia não necessite de confirmações, a verdade é que a arqueologia pode constituir um passo maravilhoso para que os céticos se aproximem de Deus. O dilúvio narrado na Bíblia tem sido alvo de críticas e incredulidade ao longo dos tempos. Como poderia ter ocorrido? Todavia, em 1922, uma expedição anglo-americana chefiada por Voley procedeu a escavações durante alguns anos da década de 1920 em Ur da Caldeia, encontrando resíduos da catástrofe. Lá estava a camada de lodo com 3 metros de espessura na primeira perfuração efetuada. Por cima, estratos da cerâmica fabricada em torno. Por baixo, estratos de cerâmica de fabrico manual anterior ao dilúvio, para além de um sílex lavrado, ferramenta própria da Idade da Pedra. A camada de lodo com esqueletos de animais marinhos que Voley encontrou e Langdon mais tarde são uma prova evidente do dilúvio, assim como os fósseis de cavalos em França, de elefantes na Sibéria, hipopótamos na Sicília e répteis nas montanhas rochosas e colinas negras. A arqueologia tem trazido à luz do dia cidades que ainda há bem pouco tempo apenas a Bíblia falava delas.
Escavações relativamente recentes, levadas a efeito por arqueólogos egípcios, puseram a descoberto a casa de José na cidade de Onquié, chamada atualmente Heliópolis e que fica a 12 quilômetros ao norte do Cairo. Também o arqueólogo Yohanan Aroroni pôs a descoberto os poços de Abraão a 5 quilômetros da atual Berseba, nos confins do deserto de Negev. Porém, de todas as descobertas arqueológicas, a que me parece mais importante prende-se certamente com a Gênesis da criação, que é um capítulo bíblico dificilmente aceito por diversas pessoas. Pois, para além de se ter chegado à conclusão de que as argilas e metais tiveram um papel importante na associação dos elementos constituintes da vida e da própria palavra Adão significar homem de terra vermelha, o que confirma as escrituras sagradas. Também os etnólogos são unânimes em afirmar que a maioria dos frutos, assim como a maioria dos animais, são originários da vasta planície entre os rios Tigre e Eufrates, onde se situava o Jardim do Éden. Isto para além dos sinetes de Adão e Eva e da tentação, referidos no capítulo anterior, que foram encontrados naquela região. Exumando a base do zigurate de Et-Menanki, em Babilu, Caldvai identificou a Torre de Babel a alguns quilômetros do centro de Babilônia. Seria verdade aquela passagem bíblica contada em Gênesis 11:4 que diz: "E disseram, Eia, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus." Pode parecer um tanto estranho aqueles povos pensarem em chegar ao céu, mas a verdade é que eles não possuíam o conhecimento do universo como nós na atualidade. George Smith, responsável pelo Museu Britânico e que também fez escavações no local, encontrou uma placa antiga que dizia: "A construção desta torre ilustre ofendeu os deuses. Uma noite eles derrubaram o que se havia construído, dispersaram-nos e tornaram desconhecida a língua deles." Embora com uma certa deturpação, referindo-se aos deuses e não ao único Deus verdadeiro, esta placa confirma em parte as afirmações escriturísticas. Certamente que esta torre, que serviu de modelo aos vários zigurates da Assíria e até possivelmente às pirâmides do Egito, estava já arruinada no tempo de Hammurabi, que foi o sexto rei da Babilônia por volta do século XV a.C. Todavia ela seria edificada por Nabopolassar II, como ele próprio diz numa placa encontrada na zona. Nesse tempo Marduk ordenou-me que fixasse solidamente nas entranhas da terra as fundações da Torre de Babel, que tinham aluído antes do seu reinado, e que erguesse zero seu, como procurando alcançar o céu. E Nabopolassar II foi ajudado neste trabalho por seu filho Nabucodonosor, que também escreveu: "Ajudei com as minhas mãos a erguer Et-Menanki, a fim de que o cimo pudesse rivalizar com o céu." A grandeza é uma constante característica daqueles povos que pretendiam, deste modo, chegar ao céu. Em setembro de 1975, uma equipe de arqueólogos da Universidade de Roma desenterrou 15.000 placas e fragmentos numa zona árida de Tel Madik, ao sul de Alepo. Essas placas, que abrangem um período de 150 anos, entre 2400 e 2500 a.C., estão escritas numa linguagem ebalita próximo do hebreu bíblico, falado 1000 anos mais tarde. O perito linguístico Giovanni Pettinato afirma que as placas têm relação com a Bíblia Sagrada, com descrições da criação e dilúvio universal. O descobrimento arqueológico de 40.000 placas de barro ao norte da Síria levou um dos especialistas, Carlos Martini, a afirmar: "Este descobrimento trouxe-nos uma melhor apreciação da autenticidade e antiguidade da Bíblia. É maravilhoso que em cada dia se confirmem mais fatos narrados na Bíblia. E isso dá mais força à nossa fé a respeito de tudo o que este livro maravilhoso diz quanto ao futuro." Pode-se afirmar categoricamente que nenhuma descoberta arqueológica jamais contradisse uma referência bíblica. Dizia o arqueólogo Nelson Glueck: "A arqueologia não poderá fornecer-nos muito material relativamente à vida de Jesus Cristo na face da terra, pois esta não deixou vestígios materiais como palácios, muralhas, castelos, cidades conquistadas, arrasadas ou queimadas. A sua missão era de paz e deles só puderam testificar as centenas de pessoas curadas e os milhares que ouviram as suas pregações ou se beneficiaram da multiplicação dos pães. Algumas destas pessoas escreveram aquilo que viram ou ouviram de Jesus, como o apóstolo João,
um dos 3 homens que presenciou a transformação gloriosa no Monte Tabor. O brilho e o resplendor do rosto de Jesus e das suas vestes são uma prova indesmentível, entre muitas, de que ele era o Filho de Deus. Os escritos das testemunhas que andaram com o Mestre chegaram até os nossos dias enquadrados num grande livro que se chama Bíblia, e que é uma grande dádiva de Deus à humanidade. Existem alguns fragmentos do Evangelho de João escrito em grego que circulou no tempo do imperador Trajano, que governou entre 98 e 117 d.C. Estes fragmentos foram descobertos em 1935 no Egito e encontram-se atualmente na biblioteca de John Hillan. Em 1961, uma expedição arqueológica italiana descobriu, nas ruínas do antigo teatro romano em Cesareia, uma pedra que fazia referência a Pôncio Pilatos. Dizia em latim, *Caesense Bustiberim Pontius Pilatus para efectus ludaiae, ao povo de Cesareia, Tibério Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Até então sua Bíblia fazia referência a Pôncio Pilatos. A arqueologia é um dos ramos da ciência muito importante. Para terminar, uma afirmação de Frederick Kenyon, antigo diretor do Museu Britânico. A arqueologia ainda não disse a sua última palavra, mas os resultados já conseguidos confirmam o que a fé sugeriria, que a Bíblia não pode senão lucrar com o aumento do conhecimento.